Antes de começar a nossa crítica de Marighella, eu preciso dar um recado pra você que já veio aqui louco pra comentar e chamar de esquerdista, de comunista, dizer que me odeia e que eu tô errado e que esse filme não presta, mesmo sem você ter visto o filme. Calma, calma. Eu não curti muito Marighella, não. Eu vou desenvolver nesse vídeo hoje aqui os motivos pra isso. Mas eu preciso te pedir esse favor. Assiste ao vídeo e aí depois você comenta aqui embaixo. Antes de já vir com esse ódio todo, ai meu Deus. Tipo, eu botei no Instagram, então um amigo meu muito próximo, que eu já conheço a peça, quando eu botei que eu tinha visto o filme, eu botei, gente, não gostei muito do filme. E ele já veio falar um monte de coisa no privado. Eu, cara, tu é muito previsível, eu já imaginava que você fosse fazer isso. Então, como eu já conheço o comportamento de alguns e já sei que alguns vão fazer isso, calma. Veja o vídeo, veja o meu ponto de vista, que eu não gostei muito do filme, e aí você desenvolve. E também sugiro que você veja o filme. Tô vendo muita gente opinando sobre um filme que não viu ainda. Muita gente, não um ou dois não, é muita gente. Não viram o filme e estão querendo opinar sobre ele. Isso é muito errado, tá? É a mesma galerinha que vê trailer e julga o filme pelo trailer. Ah, esse filme vai ser excelente. Não dá pra saber. Trailer é trailer, filme é filme. Então vamos com calma, tá? Veja esse vídeo, depois comenta o que você achou, as suas opiniões, e também veja o filme e depois comente o que você achou, tá bom? Como eu falei, eu não curti tanto Marighella assim, mas eu também não acho ele um desastre. Não é um filme horrível. Ele é um filme mediano pra baixo. Eu vou desenvolver aqui hoje com vocês o porquê que eu achei isso, tá? Primeiramente, como a gente sempre começa aqui, com os pontos positivos do filme. Eu acho que logo no começo o filme já me deu uma impressão errada, entre aspas, de que eu estaria prestes a ver um excelente filme. Ele começa com uma cena, a cena de abertura do filme é um plano sequência que ele passeia de dentro para fora de um trem numa ação lá do grupo do Marighella. E ela é muito bem dirigida. Eu achei muito crível. Eu achei. O Wagner Moura escolheu um momento muito interessante para fazer um plano de sequência. É um momento que. O plano de sequência ele geralmente aumenta a atenção, porque a qualquer momento alguma coisa pode acontecer, já que a câmera não corta. Né? Às vezes o corte ele indica uma ação que está para acontecer, ou chama a sua atenção para uma outra câmera que está mostrando outra coisa. No plano de sequência, não. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E como é uma cena tensa, faz muito sentido o momento que ele escolhe para isso. E também é interessante como esse plano de sequência meio que já apresenta os personagens principais do grupo do Marighella, o que eu acho bem interessante. Me deu essa impressão, poxa, já começou bem dirigida a cena, vou ver um grande filme. Eu acabei quebrando a cara um pouco depois. Um outro ponto positivo ainda é a direção de fotografia do filme. Apesar dela não ser muito bem sucedida nas cenas escuras, você vê assim, tem personagens que deveriam estar claros, que deveriam estar com iluminação neles, e não tem, eles estão totalmente na penumbra, às vezes eles até somem na escuridão, porque a cena não está muito bem fotografada. Inclusive no final dessa cena do trem, tem uns personagens que entram no carro, você só vê um ou dois, o restante no carro você não vê direito porque está muito escuro, certo? Então eu acho que além dessas cenas no escuro, a direção de fotografia é muito bonita. Tem algumas cenas na praia que são belíssimas, principalmente o plano final do filme é lindíssimo, e eu também percebi como ele usa muito, ele usa e abusa da reverse key light para acentuar o drama dos personagens quando eles estão passando por momentos de conflito intenso, né? E é bem interessante você perceber isso, certo? Um outro aspecto muito positivo, obviamente, eu não poderia deixar de falar, é o elenco, né? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, como eu também acho um aspecto de certas pessoas do elenco problemáticos, mas eu preciso destacar aqui três atores principais nesse filme: o Humberto Carrão, o Luiz Carlos Vasconcelos e o Erson Capri. O Humberto Carrão, a cada trabalho dele que eu vejo, eu percebo que ele tá melhorando muito, crescendo muito como ator, e aqui ele faz um personagem com o seu próprio nome, Humberto, que é muito legal, é um personagem multifacetado, que tem uma hora que é muito agressivo, tem uma hora que é muito amigável, tem uma postura, tem um momento muito bonito, onde ele faz uma espécie de discurso para um amigo dele, falando uma coisa para um amigo dele fazer, que é muito bonito. Eu acho que a atuação do Humberto acrescentou demais. O Luiz Carlos Vasconcelos eu também achei muito legal a atuação dele. Ele sempre aparece com um teor mais amável, um teor mais de lealdade. Ele sempre traz essa calma do personagem e ele contrapõe o fervor dos outros da equipe. Eu achei bem interessante. E o Erson Capri, eu gosto muito do trabalho dele, muito, muito mesmo. E eu acho que ele tem uma cena muito bonita, ao mesmo tempo que muito trágica, quando ele faz um certo sacrifício em prol Ele sacrifica um aspecto da sua vida em prol do que ele acredita. Que é uma cena muito bela, tá? Continuando aqui, o último ponto positivo que eu trago também, que eu acho bem positivo, são as cenas de tortura do filme. As cenas de tortura do filme são bem pontuais, são pouquíssimas, mas elas são muito impactantes. E eu acho que essas cenas também, o Wagner Moura mata a pau na direção ao escolher fazê-las num plano longo, sem cortes.
E mostra os atores nus, e mostra eles sendo eletrocutados, mostra eles no pau de arara, sem cortes mesmo, a câmera passeia e mostra os torturadores batendo nos atores, no pessoal da equipe do grupo do Marighella, mostra eles sofrendo. Eu achei muito impactante visualmente esses momentos. Eu não esperava que fosse ficar tão impactado. E, cara, não é porque você tá vendo algo grotesco, mas é pela forma como você tá vendo. A escolha de direção, de não cortar, de fazer tudo num plano longo, e você vê aqueles personagens se batendo, parece muito real. Eu acho que funciona muito bem. Eu chamo a atenção também para uma cena onde o Bruno Galhaço, o personagem dele puxa um outro personagem pelos cabelos em uma biblioteca. Essa cena, até momentos antes, quando ele tá encarando o cara e dando uns tapas na cara dele, a atuação dos dois ali é muito boa. E mais uma vez o Wagner Moura escolhe por fazer essa cena inteiramente num plano longo, o que ajuda demais na construção da tensão, certo? E agora vamos aos pontos negativos. São aspectos políticos? São aspectos ideológicos? Não. Eu vim aqui falar com vocês hoje sobre o filme como um filme. Então vamos lá. Primeiro aspecto negativo que eu percebi no Marighella. Ele tem um notório problema de roteiro logo no primeiro ato do filme. Geralmente, para você sentir o impacto de uma cena que precisa desse impacto, uma cena de um bate-boca, uma cena de uma despedida entre dois personagens que vão passar um bom tempo distantes, não à toa eu coloquei essa imagem para ilustrar esse momento. Você precisa trabalhar esses personagens antes, você precisa trabalhar a relação deles antes de ter esse momento. O filme começa com uma discussão eu falo do Seu Jorge, do Marighella, né, que é interpretado pelo Seu Jorge, com um grande companheiro dele do partido. E é um momento onde ele fica sabendo que ele vai ser meio que expulso do partido onde eles fazem parte, e aquele cara tá falando pra ele, eles estão batendo boca, mas esse cara é um grande amigo. Só que você não saca isso de primeira. O filme precisava ter trabalhado melhor esse terreno antes da gente ter esse momento de impacto. E logo depois, a gente tem esse momento de despedida do Marighella com a personagem da Adriana Esteves, que eu não sei quem eles são, eu não conheço o relacionamento deles. O filme, ele tem esse problema, e assim, é o primeiro ato inteiro é sendo impactante, mas ele não preparou terreno nenhum pra gente chegar nessas cenas impactantes. O máximo que ele colocou foi um letreiro no começo do filme, que não adianta de muita coisa pra desenvolver personagem. Letreiro no começo do filme é pra ser uma introdução, é pra dar um hint, pra dar uma pista do que vai acontecer. O Star Wars faz isso, o Blade Runner faz isso, e aqui ele tentou fazer, mas não funcionou muito bem, porque eu sinto que ele achou que aquele texto ali ia ser o suficiente pra gente aceitar aqueles personagens, pra gente acreditar neles, torcer por eles, e a gente ia sofrer com eles a partir de então. Não é bem assim. Um texto na tela não tem o mesmo impacto narrativo, o mesmo impacto emocional no público do que cenas, do que momentos desses personagens interagindo, do que desenvolvimento de personagem. É isso que é desenvolvimento de personagem, tá? Pra ficar um pouco mais fácil de entender, a estrutura de uma piada, como é que é? Você tem um setup e você tem um punch. O setup é quando você prepara o terreno e o punch é quando vem o momento do riso mesmo, aquele elemento da piada que vai causar o riso. O riso é uma reação emocional, você está rindo, é uma reação emocional ao setup que foi feito, né? Então é algo mais ou menos parecido. Faltou um setup para o punch realmente ter um impacto. O filme já começa com punch e não tem setup nenhum. E acabou prejudicando bastante a minha experiência logo nos primeiros minutos. Aquilo ali já me deixou um pouco enfadado com o filme. Cara, já está na quinta cena seguida que ele faz a mesma coisa de forma repetida. Eu achei isso um pouco problemático, tá? A direção do Wagner Moura, apesar de eu ter citado bons momentos muito bons, mais aqui no começo da crítica, ela, infelizmente, em relação ao seu trabalho de câmera, é muito limitada na maior parte do tempo no filme. Ele sempre grava o filme praticamente inteiro da mesma forma. Câmera na mão, seguindo os personagens, e o problema é que ele sempre faz isso. Eu até anotei aqui, ó, câmera na mão, planos fechados e virando no próprio eixo, de acordo com a mudança de foco de atenção. E ele faz, não tem problema fazer isso. Quando o filme, a cena pede isso aumenta muito a atenção, muito. Quando a cena pede isso, faz todo sentido ele filmar a cena dessa forma. Mas uma cena de conversa, uma cena onde os personagens estão fazendo um plano, ou uma cena de descontração entre dois personagens, que tem mais lá pro final, ele filma da mesma forma, plano fechado, que dá essa ideia de claustrofobia, câmera na mão, que dá a ideia de tensão, de correria, e ela virando no próprio eixo rapidamente. Tudo isso aumenta muito a tensão. E ele faz isso em cenas que não demandavam isso. E eu senti... E isso me lembrou muito o Bradley Cooper no Nasce uma Estrela, que foi o primeiro filme que ele dirigiu.
E que lá eu lembro, se você for aqui na minha crítica no Nasce uma Estrela, aqui no canal, você vai ver que eu falei isso, que a direção dele em termos de trabalho de câmera é muito limitada. E aqui, engraçado que parece um pouco, é o mesmo esquema, é o mesmo recurso, câmera na mão. Inclusive aqui no filme ele filma muitos personagens de costas. Lá no Nasce uma Estrela o Bradley Cooper também filma muitos personagens de costas. E eu senti uma certa relação entre esses dois aspectos, tá? Continuando aqui, as atuações, por incrível que pareça, elas são forçadas, cara. Em alguns momentos, principalmente quando existe algum teor de militância no texto. A forma como os personagens deles proferem as falas é muito prejudicada, porque eu acho que não é nem exatamente a culpa do ator. É uma coisa que eu sempre falo, a culpa não é do ator. Eu acho que a culpa é do roteiro e da direção também. Porque o roteiro, a forma como as palavras que o ator escolhe são muito formais. São palavras que no texto escrito funcionam muito bem. Eu falei muito isso aqui na crítica do a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais. No texto escrito funciona. Mas quando o ator interpreta aquele texto, quando ele dá vida àquele texto, se ele fala exatamente como está escrito, não funciona. Não funciona. Então, ou o diretor dá liberdade para o ator reinterpretar aquele texto de uma forma mais natural, de uma forma que ele acha que se adequa ao personagem, ou ele já escreve o texto pensando em como o personagem vai falar, que é o que eu faço hoje em dia, tá? Eu falo isso porque aconteceu com um curta-metragem meu. Eu dirigi e não ficou legal e só fui perceber isso bem depois, porque o ator estava falando exatamente o texto que estava no papel e o texto no papel era muito literário, né? Era menos natural e o filme tinha que ter essa pegada naturalista. E aqui o filme todo tem uma pegada naturalista, mas as interpretações nesse aspecto, principalmente quando eles estão falando coisas bem militantes, tipo, o povo precisa recordar, não sei, ele não fala exatamente com essas palavras, mas eu estou só dando um exemplo. O povo precisa recordar que existem pessoas que estão na resistência, lutando bravamente por elas. Tá vendo como é forçado? Porque no texto escrito funciona muito bem. Mas quando a pessoa profere, assim, eu não usei o melhor dos exemplos, mas se você for ver o filme, você vai perceber que eles usam palavras que funcionam muito no texto escrito, mas não funcionam tão bem quanto alguém profere essas palavras, tá? Aproveitando que tá a imagem do Bruno Galhaço, eu acho que o personagem dele é um dos grandes problemas do filme. Eu acho que a construção que ele faz desse personagem é muito caricata, tanto nos trejeitos do personagem, como no tom de voz que ele usa, sempre é muito caricato. E o roteiro também, porque assim, ele sempre parece, a impressão que me deu é que ele tava bêbado o tempo todo, assim, a voz que ele utiliza, as caras que ele faz, ele dá uma sacudida assim, parece o tempo todo que ele tá meio embriagado, assim. Mas o roteiro dele pro personagem também não colabora, porque ele sempre mostra esse personagem como um vilão impiedoso, porém superficial, com uma profundidade que não passa de uma variação do discurso já batido de bandido bom é bandido morto. Então eu achei o personagem dele muito superficial, muito unidimensional, muito caricato. O texto do personagem é unidimensional, a construção do Bruno Galhaço é caricata, e eu fico aqui sem entender, porque eu gosto muito do Bruno Galhaço, eu acho ele um ótimo ator. Não entendi o que aconteceu. De repente ele tinha uma intenção muito boa na construção desse personagem, mas ele acabou subvertendo isso, infelizmente, indo para um caminho que talvez ele não imaginou que ele tivesse indo. Pode ter sido isso também, tá? Não tenho certeza, tá bom? E pra gente encerrar aqui, as cenas de ação do filme, elas se limitam a um plano contra plano de pessoas atirando, e praticamente todas as cenas de tiroteio do filme são iguais, são filmadas da mesma forma, são dirigidas da mesma forma, tem o mesmo impacto emocional em todas as cenas, você não tem uma cena de tiroteio que é mais impactante do que a outra, e parece que é uma galera atirando pra todo lado, tanto de um lado quanto do outro do tiroteio. E eu achei isso também um pouco problemático, e são mais momentos que tornaram esse filme enfadonho. Eu não... Sei lá, cara, a experiência com o Marighella pra mim não foi tão boa. Eu acho que esses motivos são os principais que me fizeram falar isso. E pra finalizar, tem outros aspectos aqui que eu ia falar, mas são mais bem assim, dá pra dispensar, tá? Mas pra finalizar, eu acho que a impressão que me deu quando acabou o filme é que o tiro saiu um pouco pela culatra. Eu tive a impressão, assim, de que não importa a resistência, não importa se a resistência é unida, não importa se a resistência é articulada, não importa se a resistência está do lado certo, não importa a força de vontade da resistência. A resistência sempre vai perder para o sistema. A impressão que eu tive no final do filme era essa. No final ele tenta, na penúltima cena ali, ele tenta indicar que a fagulha da ideia não morreu,
mostrando lá um personagem no interior, né? Não vou falar mais do que isso. Mas eu acabei o filme com a sensação de que, cara, não adianta resistir. Não adianta lutar. E o meu posicionamento político hoje é esse, cara. Eu não, pra mim não adianta mais, assim, eu já desisti, assim, é tanta absurda, tanta coisa que a gente vê todo dia, que a gente fica sem esperança, o país indo pra lama a cada dia que passa, a gente fica sem esperança e no final do filme eu senti que meio que é isso mesmo, assim, realmente a galera se resistiu lá, mas não adiantou de muita coisa não. Eu fiquei, pô, será que era essa a mensagem que ele queria passar? Se a gente pegar as cenas anteriores, quando eles falam que o povo precisa lembrar que tem uma resistência, o povo precisa se unir e tal, e no final todo mundo, né, acontece lá o que acontece. E aí eu acabei com essa sensação estranha do filme. Quanto mais eu pensava nele, mais eu ia encontrando problemas. Então por isso que no final eu dou nota 2 de 5 pra Marighella. O que eu fico triste, cara, porque eu gosto muito do Wagner Moura. Como eu falei aqui, tem coisas muito boas na direção dele, mas a maior parte do tempo ele fracassa e eu fico triste porque eu queria que fosse um grande filme. Esse material aqui dava pra render um grande filme, mas é isso aí, eu espero que ele melhore nos próximos filmes dele, espero que ele nos traga novos filmes, quero que o Wagner Moura continue produzindo, quero que vê mais desse elenco que é sensacional. E eu fico triste porque tinha tudo pra eu adorar esse filme, mas eu acabei não gostando, tá bom? O que é que você achou dessa crítica? O que é que você achou do filme? Você já viu Marighella? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like aqui pra ajudar muito a nossa interação. Deixa o dislike também, que também ajuda. Se você não gostou, dá o dislike aí, tamo junto, é nóis. Um forte abraço e vida longa ao cinema nacional.